Glória a Deus. Esse ano nós estamos dando continuidade ao projeto que Deus já havia falado conosco no ano passado, sobre a dupla porção. E nós conversamos um pouquinho sobre isso, e esses dias, quando nós estamos reunidos aí em janeiro como pastores, nós recebemos essa declaração. Esse é o ano 2014, o ano de reis e sacerdotes. E o versículo que conduz é o mesmo, mas só um pouquinho mais focado ali em Apocalipse 1:6. E Ele que nos amou e nos lavou pelo sangue do Cordeiro, nos constituiu reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. E o Espírito Santo realmente está interessado na sua e na minha vida, que a gente se conduza como sacerdotes e que a gente se conduza como reis na nossa caminhada. E uma das coisas que, já em preparação para esses dias que nós estaremos enfrentando diante de nós aí, junto com os irmãos aqui em volta das várias igrejas, nessa campanha do perdão, uma das tarefas principais que um sacerdote sempre tem é o trabalho da reconciliação. É trazer pessoas para se reconciliar com Deus e ajudar as pessoas a se reconciliarem uns com os outros. É um sacerdote que faz isso. Nós recebemos da parte de Deus, como diz ali o Espírito Santo por intermédio de Paulo, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando mais ao mundo o pecado, mas agora dando a oportunidade para usufruir do perdão e viver um novo tempo, não mais debaixo de lei, agora sim debaixo da graça e da verdade que foram trazidas em Cristo Jesus. A lei, ela veio até Jesus. Foi dada a Moisés e veio até Jesus. A partir de Jesus, nós temos a graça e a verdade. E é interessante que quando nós começamos a trabalhar um pouco da questão do perdão, Paulo, eu vou pedir aqui para aumentar que a resolução diminuiu ali, e só para ficar mais clara a imagem ali. Quando nós falamos sobre a questão do perdão, há um desafio para nós de olhar para a questão do perdão não pela base da lei. Nós, ao nosso redor, quando as pessoas dizem eu quero justiça, e nos assusta a violência que está acontecendo na nação brasileira, e as pessoas dizem eu quero justiça, é olho por olho, dente por dente. O que ele fez seja feito na vida daquele que ofendeu, 7 vezes mais, 70 vezes mais na vida dele. Se ele me machucou o dedo, corta a mão dele fora. E nós pensamos assim, a nossa estrutura de mentalidade é assim. E quando nós entramos no reino de Deus, a palavra é muito clara, eu preciso aprender a mudar a maneira de pensar. Se eu não mudo a maneira de pensar, eu não consigo caminhar com o Senhor Jesus. Eu vou achar que Ele é injusto, eu vou achar que não está certo, eu vou argumentar com Ele. Quando eu entendo que a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus, há uma nova dinâmica, um novo jeito de fazer e acontecer, um novo jeito de tratar pessoas e circunstâncias, e um novo jeito de tratar a ofensa, tratar aquilo que nos machucou. E eu queria voltar com vocês lá para uma mensagem que eu compartilhei com vocês em setembro do ano passado, chamado A Armadilha. E essa mensagem está baseada num texto que nós temos lá do Evangelho de Lucas. Provavelmente você já trabalhou com armadilhas. Me lembro quando era piá, peguei uma caixa, coloquei um pauzinho ali, levantei a caixa e lá debaixo coloquei um pouquinho de uma quirera assim. E fiquei com uma cordinha atrás, escondido, esperando que o canário terra entrasse ali para eu pegar ele, para que eu pudesse colocar ele numa gaiola que ele cantasse para mim. Armadilhas. Quando você vai pescar, nós temos vários irmãos aqui que são bons pescadores, eles quando olham para essa figura, eles já veem ali, o peixinho vai cair na minha rede.
E a armadilha, ela precisa ter duas qualidades, né? Ela precisa estar escondida, a turma põe lá uma minhoca, para que a minhoca fique lá chamando o peixinho. E assim ela está encoberta e ela precisa de uma isca para atrair o animal. O animal precisa ter uma vantagem nisso. Aquele que está sendo atraído, parece que ele vai ter uma vantagem. Comer a minhoquinha, comer a quirera. Alguma coisa vai alcançar ele ali, ele vai poder alcançar aquilo que ele a princípio está querendo. E ao nosso redor existem muitas armadilhas, muitas armadilhas. A Bíblia diz inclusive que nós somos assediados constantemente, ao nosso redor existem armadilhas. E se nós não cuidarmos e vivermos debaixo da mentalidade antiga sem Jesus, querendo o suprimento das nossas necessidades e buscando só o nosso prazer, nós caímos nas armadilhas. Assim como o peixinho que vai atrás da minhoca, ele acha que ele vai ter vantagem e vai pegar aquela minhoca. E às vezes nós achamos que vamos ter vantagem, uma necessidade nossa vai ser suprida e nós mordemos algumas iscas fáceis. O crédito fácil, uma fofoca, alguém falou alguma coisa sobre alguém, e isso dá uma coceira no nosso ouvido de falar e ouvir, mas é verdade? A gente já quer saber um pouquinho mais, e já começa a dizer o bem que pensava e assim por diante. Uma crítica à sua pessoa é uma isca para você revidar e dizer, mas não é bem assim. Quando você está em casa e você está cuidando daqueles que você ama e aparentemente você se sente que eles estão abusando da sua boa vontade, é uma isca para você ficar chateado com seus familiares. Não é assim? E o inimigo da nossa alma, ele anda ao nosso derredor procurando lançar essas iscas para que a gente caia na armadilha e ele possa nos prender na alma e para depois poder se apossar do nosso corpo. Ele age de forma astuta, procurando nos enganar, porque ele sabe que se entrar diretamente conosco, ele não tem chance. E ele quer atrapalhar a nossa caminhada. A única maneira que ele consegue atrapalhar a nossa caminhada é fazer com que a gente morda a isca dele, que a gente aceite essa isca. E o Senhor Jesus, ele diz lá, você sabe de cor e salteado, o texto de João 10:10, o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir, e ele diz, eu vim para quê? Eu vim para que você tenha vida e a vida em abundância. Quando nós mordemos a isca, e vamos lá atrás de uma necessidade, e queremos que ela seja suprida facilmente por uma circunstância, situação, ou nós simplesmente falamos debaixo e reagimos debaixo das nossas emoções para tentar nos justificar, o que começa a acontecer? Eu sou roubado, eu entro num processo de destruição das minhas emoções e no final da linha, a minha alma ela começa a morrer. Esses dias eu lendo uma frase do pastor Pio, ele disse assim, o pecado não afeta a Deus, porque Deus já resolveu essa questão na cruz. Ele não imputa mais sobre o ser humano o pecado, porque o sangue de Jesus já perdoou, mas o pecado afeta a minha alma. Quando eu brinco com o pecado, a minha alma, ela entra num processo de morte. Eu preciso dar atenção a isso. E o inimigo, então, ele fica lançando essas coisas. E a boa notícia é que o Senhor Jesus, ele veio para trazer vida. E essa vida em abundância. Para que essas armadilhas, que de alguma forma foram colocadas na nossa alma, na nossa história, que foram colocadas nos nossos pensamentos, elas sejam destravadas. O Senhor Jesus, quando se achega à sua vida, e Ele olha para alguma dificuldade da sua vida, nem passa por um sentimento dele, acusação. Nem passa na boca dele uma palavra de condenação sobre a sua vida. Ele sempre vai te amar. E é difícil entender isso, porque nós somos, de alguma forma, doutrinados pela religião, a questão do merecimento, a questão de, eu preciso pagar essa conta. É impressionante como eu vejo que em nossas vidas nós temos aquele sentimento da penitência. Não, eu errei, eu tenho que pagar por isso, pela minha falta. Não, o outro tem que pagar por isso. E quando o pai
Em Cristo Jesus, você chega a nós por intermédio do Espírito Santo, Ele vem com graça, Ele vem com vida abundante, Ele vem com compreensão, Ele vem com abraço de acolher e de nos amar. E onde abundou o pecado, superabunda a graça. Onde há uma falha, a graça nos envolve, nos acolhe e nos deixa tão constrangidos que a gente fica, Pai, me perdoa. Ele diz, eu já te perdoei. E o nosso coração fica tão constrangido que a gente fica desejoso em agradar o coração dele, por tamanho perdão. Quando a gente recebe isso no coração, as iscas, as dores, as machucaduras que nós enfrentamos, elas são destravadas. E a vida abundante, a liberdade lhe é dada abundantemente. Eu quero convidar você nessa noite a pensar um pouquinho sobre isso e falar com você sobre uma isca que é destruidora na vida e no coração de muitas pessoas, que é a tal da ofensa. E quem de nós não foi ofendido já na vida? E nós poderíamos fazer relatos de como fomos ofendidos, às vezes pelo cônjuge, às vezes pelo pai, às vezes por um filho, como nós fomos ofendidos na honra. E é impressionante que quando o Senhor Jesus diz assim, aquele que ofende a honra de outra pessoa, ele é digno do inferno. Tamanha a gravidade quando a honra de uma pessoa, e quando a nossa honra é atingida, a nossa vida, o nosso destino, entra em parafuso. E uma pessoa se perde quando ela é atingida na sua identidade. E é em Cristo Jesus, você é curado na sua identidade. Primeiro que você sabe que você é amor. E a ofensa, ela vem normalmente por pessoas que nos são próximas. Por isso que o projeto da campanha desses 40 dias do Perdoe, ele está focado na família. Normalmente por pessoas próximas. Se uma pessoa desconhecida, ela fala alguma coisa sobre nós, ela lança alguma palavra maligna, aquilo não te pega porque você, isso não dá nada, né? Mas quando uma pessoa da família, uma pessoa próxima lhe ofende, isso machuca muito mais. É impressionante como isso funciona. Esses dias eu estou lutando com uma coisa que eu acho que eu já resolvi, mas puxa, me deparei. Trabalhar essa questão do perdão. Quanto mais próxima for a pessoa, maior será a ofensa, o nível da ofensa, mais ela vai penetrar na nossa alma. Quanto mais próximo o relacionamento, mais grave é a ofensa. Por que quando pessoas caminham junto com a igreja, elas de alguma forma são ofendidas, isso acontece no seio da igreja, entre a igreja, entre nós, que pode ser que de repente a gente se ofenda com alguma atitude que alguém teve para conosco. E aí, o que nós fazemos com isso? Como é que você trata as coisas quando você erra? Quando você falha com seu cônjuge, com seu filho? Quando você falha com seu patrão? Como você trata essa situação? Com você mesmo? Você olha para si mesmo e olha para si com aquele ar de penitência? Eu tenho que acertar isso, eu tenho que arrumar isso. Aí tenta comprar coisas, aí tenta compensar de alguma forma, tentando pagar e tentando ajustar aquele erro, e nada ajusta se o perdão não entrar. O perdão a si mesmo, o perdão às pessoas, receber o perdão da parte de Deus. Somente aquele com quem você se importa é que realmente pode ferir o seu coração. Porque você espera mais deles e tem uma expectativa maior. Quanto maior a expectativa, maior pode ser a queda na vida de uma pessoa. A ofensa, ela não é mortal a princípio. Ela é apenas uma armadilha para ferir e para deixar ferido.
Mas quando a gente absorve essa ofensa e morde nessa isca mesmo, e engole ela, começa a pensar sobre aquilo, e você sabe os pensamentos de ira que sobem quando você é ofendido. E quando você acolhe isso, você começa a pensar e você começa a falar, porque o coração, a boca fala do que o coração vai estando cheio, ele vai falando aquela dor, vai falando aquele sentimento. E o próximo passo é a ação. E aí entrou a morte. Creio que, como diz John Bevere, creio que o número incontável de homens e mulheres será liberto da armadilha da ofensa. E esta será uma das principais molas propulsoras de um avivamento que varrerá a nossa nação. Eu leio mais uma vez para você ter a oportunidade de dizer amém e concordar com isso. Eu creio que o número incontável de homens e mulheres, de famílias, serão libertas da armadilha da ofensa. E esta será uma das principais molas propulsoras de um avivamento que varrerá a nossa nação. O avivamento não vem simplesmente para se sentir eufórico. Um avivamento, ele vem para ajustar o nosso coração no perdão. Quando falamos de reis e sacerdotes, nós só vamos reinar se nós exercermos o sacerdócio da reconciliação e do perdão nos nossos relacionamentos e dentro da onde nós nos movemos, principalmente dentro de casa. Veja o que o Senhor Jesus diz lá em Lucas, no capítulo de número 17. Eu vou pegar só essa primeira frase do Senhor Jesus. É inevitável, não tem como evitar, não tem como você sair dessa mira que está apontada para a sua vida. É inevitável que venham escândalos. E a palavra escândalo aqui, ela significa um gancho de uma armadilha, ou uma vara de armadilha, uma cilada. É inevitável que venham essas ciladas na sua vida. Ele diz ali, ai de quem, por quem ela vier. Mas olhando para nós, essa palavra significa colocar uma armadilha no caminho de alguém. E normalmente ela descreve uma armadilha usada pelo inimigo. E a ofensa é uma das principais armadilhas do inimigo. Pense na ofensa que você possa ter sofrido nos últimos dias, última semana. Ou aquela ofensa antiga já de anos. Talvez de um irmão, talvez de um pai, que falou alguma coisa na ira, e aquilo está lá, de alguma forma batendo na sua identidade, lhe deixando inseguro, lhe deixando muitas vezes incapaz de enfrentar alguma coisa, fazendo você remoer, pensar e falar constantemente sobre aquilo. Parece que não tem outro assunto a ser comentado a não ser aquilo, porque o seu coração está tão cheio daquela ofensa. E hoje é o dia de você abrir mão. Você pode dar um glória a Deus forte? Isso não lhe pertence. Isso não faz parte da sua família. Isso não faz parte da manifestação do Espírito Santo na sua vida. A manifestação de Deus na sua vida é a reconciliação, é o perdão, é a cura, é o bálsamo que quebra o jugo dessas coisas sobre as nossas vidas, que nos mantém oprimidos e arcados diante da vida, desanimados diante de desafios que se apresentam. Hoje é o dia da sua cura, da sua libertação. Se você crê e aceita isso no seu coração, diga glória a Deus. Anote aí esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, e leia aqui comigo no texto, aqui no telão. 2 Timóteo 2, versículos 24 a 26. Esse texto aqui me marcou um dia meditando sobre ele.
E ele fala ali de um servo do Senhor. Ele fala da sua vida. E ele diz algumas coisas que são características de um servo de Deus. E Paulo está falando com seu discípulo. O Espírito Santo está orientando um pai a trabalhar com seu filho e preparar ele na sua liderança. E ele diz ali, sim, ora, é necessário, é preciso que um servo do Senhor não viva a contender. Essa palavra contenda não é uma palavra, a gente sabe até que tem uma cidade chamada Contenda, mas contender é brigar, é discutir, é querer ter razão, é ficar ali em um embate com as pessoas, para ver se consegue vencer, e nem que perca a amizade, mas ganha no argumento. É necessário que um servo do Senhor não viva a contender, não seja o seu jeito de ser. E sim, ele deve ser brando, para com todos. Brando é falar com jeito, não é reagir na raiva. Por exemplo, a brandura, Provérbios diz assim, uma palavra branda, ela afasta o furor. Uma pessoa vem para cima de você, fale baixinho com ela. Não responda, não reaja no mesmo nível, fale brando. Sei que é difícil, mas o Espírito Santo que habita em você, ele capacita isso. Amém? Conta até 10, respira fundo, pede ajuda para o Espírito Santo. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto, capacitado para instruir, quer dizer, ensinar, paciente, disciplinando com mansidão, sendo firme, né? Uma das minhas orações é que Deus me faça um homem amoroso, um homem cheio de ternura, mas um homem firme, um homem seguro no projeto. Deus me deu para o meu curso de noivos um livro que se chamava assim, Com Firmeza e com Ternura. E eu gravei aquilo para mim. Então, o disciplinar, ele precisa ser com mansidão, com firmeza, mas com uma ternura, né? Se pega firme, mas não quebra, você pega com jeito. Aqueles que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, a mudança de mente, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. O que acontece quando uma pessoa ela é ofendida? Ela perde a sensatez, ela perde o equilíbrio emocional, ela perde o equilíbrio de tomar a sua decisão. E o servo do Senhor, ele precisa ser brando, ele não pode entrar na mesma dinâmica, precisa trabalhar com calma, para ajudar na expectativa que o Espírito Santo use aquela sua brandura, aquela sua compreensão, a tua presença ali, para que ela tenha retorno, ela volte para a sensatez, livrando-se do quê? Livrando-se eles dos laços, e aqui a palavra laço é a mesma palavra escândalo, é a mesma palavra, é uma armadilha do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O que acontece quando nós nos rendemos à ofensa? Estamos cativos. Cativos é o quê? Eu só fico pensando em como, da injustiça que eu sofri, eu só fico falando daquilo. Eu fico até orando a Deus, Deus pesa a mão. Querendo que Deus venha lá e dê uma pisada em cima, ainda vira o pé um pouco. Deus não é assim. Cativo nas emoções, no pensamento, cativo no falar, cativo nos relacionamentos, tem dificuldade até de conversar e fazer amizades porque está cativo. E não prospera no caminhar com Deus, não consegue ouvir a Deus porque ouve outras coisas. E quando acontecem as ofensas e mordemos a isca, ficamos discutindo, argumentando, procurando nos defender e nos justificar.
ficamos até achando que Deus não é justo e começamos a entrar nessa linguagem que não é do reino de Deus, mas é uma linguagem que é inspirada nas trevas, questionando se Deus é justo no agir dele. Por que Deus deixa acontecer coisas e aí por fora esse tipo de conversa? E aí precisamos ser brandos, não entrar nessa conversa. Dizer que Deus é bom e que tudo coopera para o nosso bem. Confiamos nele, na expectativa que o Espírito Santo libere a pessoa desse laço, dessa armadilha, que ela seja liberta dessa situação. E existem aqui, quando a gente olha para pessoas que foram ofendidas, duas categorias. É interessante isso aqui. Aqueles que foram tratados injustamente, que realmente foram machucados, e aqueles que acreditam que foram tratados injustamente. Às vezes, nós achamos que fomos tratados injustamente, mas na verdade, está tudo certo. Só que o meu coração se ofendeu. A maioria pensa que está na primeira categoria, mas eu, pessoalmente, acho que a maioria está na segunda. Inclusive, eu também. Por quê? E aí a tal do orgulho, ele diz assim: eu fui tratado de forma injusta e por isso, agora meu comportamento de ira, de condenação, é justificado. Eu tenho direito. Por acreditar que eu sou inocente e que fui acusado injustamente, eu tenho o direito de reter o perdão, eu tenho o meu direito, é a minha dignidade para defender, e se eu perdoar, eu estou de alguma forma reconhecendo que a pessoa está certa, então eu não faço isso. E o perdão não tem nada a ver com essa questão. Isso é um outro departamento. Porém, um erro não justifica o outro. O orgulho nos impede de lidar com a verdade. O orgulho vai nos arremeter para a lei, onde é dente por dente, olho por olho, onde é 70 vezes 7 mais sobre a vida da pessoa. E quando eu me rendo à justiça de Deus, eu vou experimentar a graça e vou experimentar a verdade ao meu favor. O orgulho, ele faz com que você se veja sempre como vítima. E normalmente nós somos assim, quando nós somos ofendidos, nós nos sentimos vítimas. E ficamos assim com aquele sentimento, às vezes a gente não diz, mas fica lá sentindo: coitado de mim, ninguém me entende. Eu fui tão injustiçado e o meu líder, ele não me abraça, ele não me dá razão. E ele tinha que ir lá me defender, ele não está me defendendo. E eu fico lá como vítima. E quando em Jesus você não é vítima, você é vitorioso. Para vencer essa situação e perdoar, e abrir mão do seu desejo de vingança, liberar o seu coração na nossa linguagem e avançar. E aí existe a cura. Por gentileza, abra a palavra de Deus ali em Apocalipse, no capítulo de número 3. Interessante esse texto. Esse texto fala com uma igreja. Uma igreja que ela, aparentemente, no sentimento dela, ela estava tudo em ordem com ela. E ela vivia debaixo de uma justiça própria. Justiça própria é: eu mereço, sou bom mesmo, faço tudo certinho, por isso que Deus me abençoa. E Ele tem me abastado financeiramente, eu estou em ordem, eu estou vencendo os meus inimigos, eles estão caindo debaixo dos meus pés, e quem se levanta contra mim, eu passo por cima dele. Essa igreja estava conquistando, ela estava assim, no auge. Versículo 14, o anjo da igreja em Laodiceia escreve o seguinte: estas coisas diz o Amém, no caso o Senhor Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, que é o Senhor Jesus. Veja a apresentação, não sei se você conhece o Senhor Jesus assim, estou te apresentando Ele aqui. Ele é o Amém, aquele que diz, normalmente se diz assim, Amém significa que assim seja. Mas quando você vai lá, eu escutei falar, eu não entendo hebraico, mas no hebraico o Amém é um acróstico. Deus é fiel e justo para cumprir a sua promessa. Ficou melhor o Amém ou não? Deus é fiel e justo para cumprir a sua promessa.
Amém. Ele é o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O Senhor Jesus é o princípio da criação de Deus. Antes de qualquer coisa que nós vemos que foi criada no universo, Ele gerou a Jesus. Versículo 15, o Senhor Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente, que quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois você diz, veja como a igreja ela se via, a sua autoleitura de si mesmo: eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Agora veja a leitura de Deus. E nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Dois discernimentos diferentes. E aí o Senhor fala o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha, a tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, mude a sua maneira de pensar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, veja a promessa: entrarei em sua casa, na sua vida, e cearei, terei refeição, terei comunhão com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, vai reinar em vida. E assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja a cura. Eu não vou entrar em todos os detalhes desse texto, só vou pegar especificamente o versículo 17 e 18. Como eu estava falando ali, eles se viam como ricos abastados e não tendo necessidade de nada. Eles haviam confundido o bem-estar deles com o poder espiritual, com bênção. O orgulho ocultou a real situação deles. E muitos estão assim hoje. Às vezes, na sua machucadura, eles dizem: não, eu não preciso de um irmão, de uma irmã na minha vida, eu caminho do meu jeito. Eles não veem a verdadeira situação do seu coração, cheio de ressentimento, e que isso lhe conduz à vida. E isso a Bíblia chama de engano. E o engano tem uma coisa engraçada, trágica. Eu acho que estou certo, mas estou errado. Eu acho que estou vivo, mas estou morto. Eu acho que estou debaixo de bênção, mas não estou. Isso é engano. E por isso nós precisamos sempre nos render ao discernimento de Deus. Como sair do engano? O filho pródigo, que você conhece a história dele, que se afastou da casa do pai, se afastou do projeto de Deus e foi seguir o seu projeto, ele precisou num momento cair em si. Ele teve um momento que eu chamo de ahá. Ele teve um momento de iluminação. Agora eu entendi. Eu fui ofendido. E como estou infeliz com isso. Me sinto miserável, me sinto pobre, não tenho discernimento, estou cego e estou nu. Todo mundo está vendo, só eu não estou vendo. E se eu não concordar com Deus sobre a minha situação, eu ficarei preso ao ressentimento e ao sentimento de vítima. Deus vê aquele que está debaixo de ofensa como infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E eu sempre vou então falar de como as pessoas foram injustas comigo. E aí o Senhor fala da cura, Ele diz ali: eu te aconselho. Interessante, né? Deus falando assim: eu te aconselho. Ele não pega ali pelo cangote, né, como nós iríamos fazer. Agora você vai ver o que é bom, agora você vai aprender essa lição. Deus fala com amor, Ele diz: eu vou te aconselhar, eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te ajudar agora a pegar na sua mão, para que você viva a vida e reine, sente comigo no meu trono.
que você reine em vida e não seja governado pelos sentimentos e circunstâncias. Eu te aconselho, 3 coisas ele diz aqui. Primeiro, de mim compre ouro refinado. Eu fico pensando como é que compra de Deus alguma coisa. Como é que eu compro de Deus? O ouro refinado, vou explicar um pouquinho. Nós não conhecemos ele assim, eu não sei se você tem ouro refinado em casa. Ele é muito suave e flexível, ele é mole até. Se tiver uma unha dura que nem a minha assim, você até faz marcas no ouro que quando ele é puro, né? Quando ele é assim refinado. Ele é isento de corrosão ou de outras substâncias. Somente quando o ouro ele é misturado a outros metais, como cobre, ferro, níquel, daí por diante, é que ele se torna mais duro. Então eles fazem uma mistura e você tem lá uma graduação, né? Qual é que são as graduações? O ouro 18, né? Carats aí 24. Normalmente se usa 18. O 24 ele é mais mole já, né? Ele já é um pouquinho, acho que é, né? O 24 ele já é um pouquinho mais mole, que a gente diz, né? E essa mistura que é feita nele se chama de uma liga. E aí se dá um nome para isso. E quanto maior a porcentagem de metais estranhos, mais duro o ouro se torna. E inversamente, quanto menor a porcentagem da liga, mais macio e mais flexível ele é. E o paralelo com o que Deus está dizendo, um coração puro é como o ouro puro, ele é macio, ele é suave e flexível, ele é tratável, ele recebe a moldagem que o ourives quer dar. Quando eu tenho esse ouro refinado na minha vida, Deus tem liberdade para tratar comigo com mais facilidade. E se não tratamos as ofensas, essas ofensas vão produzir frutos de pecado, como amargura, ira e ressentimento. Eu fico sentindo de novo, né, como o pastor Marcos sempre tem falado. Esses são os metais pesados, o ouro, o que eu falei ali, o níquel, né, o ferro. E essas coisas começam a fazer o quê? Começam a endurecer o coração. Deus fala, eu não ouço Ele mais. Deus orienta e eu fico resistindo com meus argumentos. E isso reduz a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus e nós somos facilmente enganados, então, pelo inimigo. Ficamos cativos debaixo dele. E o primeiro passo, ouro, para ele ser refinado, o que ele precisa? Ele precisa de, né, acender ali, fazer um fogo, trazer ele para dentro do forno, e aí eles põem ali uma mistura de solvente, e aí vem uma dificuldade na sua vida, e as ligas e as impurezas elas são atraídas por esse solvente, que no caso é o Espírito Santo, e começa a trazer à tona, essas coisas. E o ouro que é mais pesado, ele desce para o fundo. E aí o ourives, quando ele começa a ver ali, ele tira aquela parte de cima e vai tirando as impurezas. Deus nos refina nas aflições da vida. As provações, as tribulações, o apóstolo, tanto Paulo como Tiago, eles reconheceram em Deus que era fruto de bênção de Deus na vida deles. Tanto que eles diziam assim, eu considero motivo de grande alegria, Tiago diz assim. E Paulo dizia, eu me alegro nas tribulações porque isso é bom para mim. As impurezas, elas estão saindo da minha vida, eu vou ser mais sensível a Deus. Eu vou poder ouvi-lo melhor. As impurezas como o perdão, as disputas, a amargura, a inveja, as tentações e tantas outras coisas, elas vão sendo tiradas e o caráter de Deus começa a aparecer. E você conhece a história. Quando o ouro está no ponto, para o ourives, ele olha dentro daquele, sei lá, como é que diz, balde, um tacho. Ele começa a se ver no ouro. Fica um espelho. E aí o ourives diz, está ficando bom. Ele está me refletindo. Quando vem uma ofensa, eu tenho a oportunidade, da parte de Deus, de ser como Jesus é. E como Ele é?
Ele não imputa sobre os homens as suas injustiças, as suas ofensas, porque Ele já perdoou na cruz. Ele já derramou seu sangue por nós. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Agora, quando uma pessoa falha, Ele perdoa e Ele vai ao encontro daquela pessoa e ama ela. E manifesta o amor dele na vida daquela pessoa. Quem já fez o seminário Veredas Antigas, que está aí à porta, ou também o curso Aliança, que também queremos começar agora em março, com os casais que gostariam de se aprofundar no seu relacionamento, vão se lembrar de uma questão importante. Quando entra na questão da ofensa, e quando entra na questão de uma dificuldade que se apresenta, a gente aprende lá, alto lá, uma oportunidade, uma porta se abriu no meu coração para eu ser curado. Quando eu fico irado por uma situação no trânsito, você diz, glória a Deus, cura-me. Essa oportunidade, o Espírito Santo entra porque meu coração abriu. Porque o coração nosso, nós normalmente fechamos ele e dificilmente abrimos ele. Mas as ofensas, elas pegam justamente no tendão de Aquiles. Justamente ali onde é que eu sou sensível. Justamente naquela situação. E se eu não resolvo aquilo, o que acontece? Uma semana depois, vem alguém ou outro, de novo, eu sei que a turma aqui não me ama, eu vou para outro lugar, e de novo, na mesma situação eu sou tocado. Por quê? É uma conspiração divina. Porque Deus quer lhe curar naquela área, Ele fica te cercando e te dando oportunidades para que quando você enfrenta uma situação difícil, você pode dizer de coração, Deus, sonda o meu coração, me cura nessa área, eu preciso ser curado. Eu preciso, é o ourives trabalhando o seu coração, a sua vida para te curar. Uma vez, pastor Pio, anos atrás, nós nos reunimos aqui numa chácara aqui da região, e nós orávamos ali na sexta-feira da hora do almoço, passávamos junto com outros pastores orando pela cidade de Curitiba, uns pelos outros, e o Pio daí soltou uma palavra assim, toda vez que eu me sinto ofendido, é sinal de que a minha carne, meu ego, eu estou vivo ainda. Um morto, ele não reage. Já viu um morto reagir ou não? E o Espírito Santo está nos conduzindo a isso. Eu preciso aprender, quando eu perdoo, eu preciso morrer para o meu desejo da vingança. E quando eu abro mão disso, da minha justiça, dos meus direitos, aí sim a graça e a verdade, elas vêm ao meu encontro. Quando eu estou ainda debaixo da lei, querendo a justiça seja feita, que a vingança manifeste sobre a vida daquela pessoa, e que as pessoas ao meu redor concordem que eu estou certo e a outra pessoa está errada. Eu estou debaixo da lei. E Deus fica esperando. Ele diz, bom, na lei é assim, é olho por olho, dente por dente. Agora, a boa notícia é que tem a graça e a verdade. Se você deixar abrir mão do seu desejo de vingança e deixar que eu cuido disso, Deus diz, a vingança é minha, eu cuido disso. A graça e a verdade vão vir sobre a sua vida e você vai reinar em vida. Só um parênteses, sabe como é que é a vingança de Deus na vida de uma pessoa? Não é mandar ela para o inferno. A vingança de Deus é derramar o amor dele sobre aquele coração. E ele ser restaurado. Ele vinga a obra da cruz. Ele faz jus à obra da cruz na vida daquela pessoa. E nós, por nós mesmos, nós não somos assim. Nas dificuldades é que se mostra o coração. Então, querido, preciso fazer uma escolha aqui.
Ou eu vou ser uma pessoa amargurada na vida, e eu vou deixar que as ofensas tomem conta, e culpo as pessoas e circunstâncias, inclusive culpo a Deus. Ou eu vou permitir que Deus tire essa impureza do meu coração e eu vou abrir mão. E eu vou entregar na mão dele. E eu recebi a cura dele. O que você opta? Qual é a sua decisão hoje? Estou te perguntando, qual é a sua decisão hoje? Não seja que nem o faraó, né? O faraó, Moisés perguntou para ele, quando é que você quer que a sapaiada e as moscas vão embora? Ah, ele diz amanhã. Puxa, tá louco, eu queria já. Não, depois eu vejo. Não, agora é a hora. Se você não decide, você fica debaixo da escolha da amargura. Se você decide, precisa ser proativo, precisa se posicionar e dizer, eu vou ser uma pessoa que perdoa. Você pode dizer isso? Aconselho-te que compres ouro. É assim que se compra ouro, perdoando, abrindo o coração a Deus, permitindo Ele agir na sua vida. Ele fala de uma segunda coisa. Compre vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Toda vez que eu vou querer a minha justiça, a minha vergonha vai aparecer, a minha falta vai aparecer. Provérbios diz isso, né? Toda vez que alguém vai legislar em causa própria, e ele vai argumentar, vai ser deflagrado que ele também falhou, que ele também tem culpa na situação. Agora, se eu compro as vestiduras brancas para me vestir, a vestidura branca fala da justiça de Deus, Deus sendo justo. Eu não vou conseguir nada com a minha justiça, ela somente vai me expor mais ainda. Eu preciso entregar a ofensa a Deus e permitir que Ele faça a justiça na minha vida. Não há como ser curado de uma ofensa quando eu procuro por meus próprios meios de me justificar e fazer com que aquilo que aconteceu eu seja ressarcido por meus próprios meios. Somente por meio da justiça de Deus nós vamos encontrar a paz, e Ele vai ser aquele que vai fazer justiça na minha vida. Ele vai advogar a causa a meu favor e vai achar o jeito dele de me abençoar. Um dia eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor, estava no batismo do meu sobrinho, ou acho que numa outra situação. Eu estava ouvindo lá e eu estava com raiva de um menino, porque a Silvia estava num sinaleiro ali na linha verde, parado, tudo certinho no sinaleiro, e ela olhou pelo retrovisor, ela disse, ele não vai parar, segura, e as meninas estavam com ela, e ela pisou o pé no freio, e o menino pegou meu Vectrinha branco. Aí eu queria pegar ele também. E ligava atrás dele, você tem que me pagar. E aí ele inclusive chegou a dizer, minha senhora, aconteceu alguma coisa que a senhora estava parada aqui? Sim, claro, o sinaleiro está fechado. E a gente tinha acabado de fazer uma festa de família, nosso porta-mala está cheio de comida, e foi maionese para lá. As meninas estavam com coisa no... Ai. E aí eu ouvi o pastor falando sobre perdão. E eu perdoei aquele menino. Não fiquei mais pobre por causa disso. Aquilo, eu liguei, eu passei um torpedo para ele, disse, olha, te perdoo da sua dívida que você tem comigo. Na época, já faz alguns anos, eram mais de R$1.500. Eu perdoei ele. Se Deus tocasse no coração dele para pagar, tudo bem, eu abri mão. Mas Deus supriu a minha necessidade. Quando queremos que a justiça seja feita, porém a nossa justiça nunca vai manifestar a justiça de Deus. E nesse ponto, para receber a justiça de Deus, eu preciso abrir mão do meu desejo de vingança. E aí a pergunta é para você:
Você está disposto? Pastor, é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou tratando essa situação com leviandade, dizendo, beleza, tranquilão, Não, custa. E às vezes custa um tempo para tratar com a alma da gente, para poder ser curado e ser liberto, e o ouro ser refinado. Mas eu preciso tomar essa postura, eu preciso comprar da parte de Deus a vestidura branca, a justiça dele para me vestir. E aí a justiça dele vai me cobrir. E a justiça de Deus eu a recebo, eu não posso fazer jus dela. Ela foi me dada gratuitamente, a graça e a verdade que se revelou em Cristo Jesus. Ele vem ao meu encontro e apesar de faltas e dificuldades que eu tenha, eu não posso fazer nada mais para que Deus me ame, eu não posso fazer nada mais para que Deus me abençoe mais, eu não posso fazer nada que Deus me ame menos, que Deus me abençoe menos. Ele já me abençoou, já depositou sobre a minha vida, eu só preciso receber a graça. E aquele que recebe a graça, a abundância da graça, como diz ali no outro texto da palavra de Deus, vai reinar em vida. Receba essa justiça da parte de Deus, Ele é o seu juiz. Ele é aquele que lhe justifica. Abra mão do seu desejo, diga, eu recebo a justiça de Deus na minha vida. Diga, seja corajoso. E uma terceira coisa, eu preciso avançar aqui. Compre colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. O Senhor Jesus diz aqui que a nossa capacidade de ver, de discernir corretamente é outra chave para sermos libertos do engano. A visão fala de discernimento. E em geral, quando somos ofendidos e nos vemos como vítimas e culpamos aqueles que nos feriram, nós ficamos cegos. Nós temos aquilo diante de nós e nós não enxergamos a situação corretamente. Eu não enxergo a outra pessoa corretamente, eu não enxergo a minha vida corretamente, eu não enxergo a ação de Deus corretamente, eu estou cego. E aí nós justificamos a nossa amargura, a nossa falta de perdão, a nossa ira, a nossa inveja, o nosso ressentimento quando elas vêm à tona. Temos argumentos o suficiente, às vezes a gente ouve pessoas e fica dizendo, puxa, é verdade, né? Você está com a razão. Mas está errado. Meu pai sempre dizia assim, está todo mundo certo, mas vai para a cadeia do mesmo jeito. Às vezes, nos ressentimos até contra aqueles que nos lembram do que nos feriram. Uma outra pessoa que fica meio parecido, fala meio parecido, a gente contra aquela pessoa já se ofende. Por exemplo, quem teve uma ofensa grave com seus pais, eu acho que a ofensa mais grave que pode acontecer é quando um pai ofende um filho. E pior ainda, quando esse pai ofende a identidade do seu filho. Eu acho que essa é a pior ofensa que existe. E quando isso acontece, nós ficamos totalmente cegados, sem discernimento. E a palavra de Deus diz aqui, se arrependa, mude a sua maneira de pensar. Você só vai se arrepender, mudar a sua maneira de pensar quando você parar de culpar os outros. Culpar as situações, culpar inclusive a Deus. Quando culpamos os outros e defendemos a nossa posição, estamos cegos e lutamos para retirar o cisco no olho do outro, enquanto na nossa vista, no nosso discernimento tem uma trave que está nos cegando. E é a revelação da graça de Deus e a revelação da verdade de Deus que vai nos abrir os olhos. O colírio se chama, ele tem lá no rótulo, graça e verdade. É Deus abrindo os olhos. E você olha para aquela mesma pessoa que te ofendeu, e você perdoou ela, e você recebeu a graça, e você recebeu a verdade de Deus. E aquela mesma pessoa que você queria ver alguns palmos abaixo, você começa a amar aquela pessoa. Você começa a abençoar aquela pessoa.
Compre colírio para ungir os seus olhos. Compre esse colírio que se chama graça e verdade. E aceite o discernimento que vem da parte de Deus. E quando você vai olhar para a pessoa, todas as pessoas são amadas por Deus. O inferno, como você sabe, não foi feito por ser humano. Deus fala muito claramente isso. O inferno não é feito para o ser humano, é para o anjo caído. O céu é feito para você e para mim. E para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Até aquela que te machucou. Deus tem olhado para a sua vida com amor e com carinho. E Ele diz o seguinte: eis que estou à porta. Está lá. Como o Senhor Jesus é gentil, né? Ele fala, Ele aconselha e Ele diz: olha, eu estou na porta da sua vida. Normalmente a gente fala isso para uma pessoa que está longe de Deus, mas esse texto é para uma pessoa que é igreja, é uma pessoa que conhece Jesus. É para você e para mim, é para mim e para você. Ele está na porta do nosso coração falando e tratando o seu coração e dizendo assim: deixe que eu entre na sua história, deixe que eu entre nessa sua dor, deixe que eu entre nessa sua ofensa. E vamos ter comunhão, vamos sentar à mesa. O Senhor Jesus está à porta dessas situações, na sua vida, e você como sacerdote da sua vida, da sua família, e das circunstâncias daquelas pessoas do seu relacionamento. Jesus está à porta de cada uma dessas situações, de cada um desses corações do seu relacionamento, de cada uma daquelas pessoas que estão ali, sofrendo debaixo de uma coisa injusta que aconteceu na vida delas. Ele está batendo, pedindo permissão para entrar. Porque você, quando bate na porta, você não bate na porta e entra, não é assim? Você bate na porta e você espera a porta. Ou que a pessoa lá dentro diga o quê? Vai entrando, pode entrar. Ou que ela venha na porta e abra a porta, por gentileza, entre. E essa figura o Senhor Jesus usa nesse texto, dizendo: eu estou à sua porta e eu quero entrar aí para te abençoar. Eu quero entrar aí. Ah, mas eu já aceitei Jesus. É, mas essa situação que você se sente ofendido, Ele já entrou ali também? Ele já entrou na sua empresa, já entrou no seu casamento, já entrou na educação dos seus filhos, já entrou naquele relacionamento com o seu ex-patrão, já entrou naquela situação que um empregado seu levou você para a justiça, injustamente. Ele já entrou, você já deixou ele entrar. Ele não vai botar o pé na porta. Ele vai esperar você dizer: Senhor Jesus, por gentileza, entre. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Ó, estou aí desse jeito. A coisa está assim, ó. E aí ele diz: olha, eu vou entrar. Se você abrir a porta, eu vou entrar. E eu vou me sentar à mesa com você. E eu vou ter comunhão. Você vai cear comigo. Você vai receber da graça e da verdade no seu coração. Eu vou ouvir o seu coração e nós vamos trocar figurinhas, vamos conversar. E você vai se estabelecer como vencedor na sua caminhada. Você vai sentar no trono como eu estou sentado no trono. Como eu venci o mundo, você vai vencer. Esse é o seu destino. De ser um homem, uma mulher livre, leve, solto de toda e qualquer amargura e ofensa.
Elas estão ali ao redor tentando acessar, mas você já vai percebendo, essa é uma isca, essa é uma isca, essa é uma isca, e eu rejeito isso, eu rejeito aquilo, eu afirmo essa verdade, não aceito esse sentimento negativo que está vindo, eu afirmo a verdade, é essa sobre a minha vida, essa é a minha identidade, sou filho de Deus, sou ungido de Deus, eu sou ungido para proclamar paz e segurança àqueles que estão ao meu redor. Ah, mas quem sou eu? Não, eu sou filho de Deus. Ah, mas quem é você para declarar vitória aqui? Você tem coisas para acertar na sua vida. Eu sou filho de Deus amado, e o Espírito do Senhor repousa sobre mim e me ungiu para trazer cura e libertação. Assim você caminha, livre daquele sentimento, daquela dor, daquela inferioridade. Eu quero convidar você a entregar o seu coração a Jesus. Cada um aqui, se você já fez a entrega ou não, que você entregue, abra a porta do seu coração para Ele e deixa Ele entrar. Deixa Ele ser literalmente na palavra Senhor da sua vida, Senhor das circunstâncias e situações. Mas você que ainda nunca fez isso, nunca abriu o seu coração, eu quero fazer uma oração específica com você. E por gentileza peço que todos nós nos coloquemos em pé. Ou de pé, como é que é o certo? Como é que é o certo, professora? Em pé ou de pé? Os dois? Então, beleza. Glória a Deus. Querido, o Senhor Jesus está batendo a porta do seu coração para lhe trazer paz, para lhe trazer vida abundante, para trazer esse ouro refinado, essa veste de justiça, colírio nos olhos. Hoje Ele quer abençoar a sua vida, agora, nesse instante. Eu quero te convidar a abrir o seu coração. Como é que eu faço isso, pastor? Fazendo uma oração. Por gentileza, então, feche seus olhos e repita essa oração comigo da seguinte forma. Eu peço que toda a igreja ore firme junto, dizendo assim: querido Pai Celestial, hoje eu decido a receber o conselho de Jesus. E eu abro a porta do meu coração e convido ao Senhor Jesus a ser Senhor na minha vida. Eu hoje decido a perdoar a todos que me ofenderam. E eu recebo o ouro refinado, a justiça de Deus, as vestes brancas e o colírio. Em nome de Jesus, eu rejeito toda maldição e toda obra maligna. No nome de Jesus, Senhor Jesus, enche o meu coração com a sua presença, com a sua paz, com o seu amor. E eu quero viver com o Senhor. E assim como o Senhor reinou em vida, eu quero reinar em vida. Em o nome de Jesus. Amém. Então, igreja, o Senhor Jesus, Ele quer nos usar de uma maneira nova, já nos usou, nos treinou de alguma forma e nos capacitou para curar as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos ser curados para podermos curar. Uma pessoa machucada sempre vai machucar outros, não é assim? Se eu estou machucado, facilmente eu machuco o outro. Eu preciso ter um coração curado como pastor, não é verdade? E você também precisa ter um coração curado. Só assim nós vamos amar as pessoas como elas merecem. E eu creio e proclamo e declaro sobre a nossa vida que aqui está um povo que sabe perdoar. Um povo atento às armadilhas e sabe se livrar de cada uma delas. Nenhuma armadilha vai segurar a sua vida e a sua família. Você vai vencê-la e superá-la, pois você é um vencedor. Nenhuma machucadura que tenha atingido a sua vida vai prevalecer na sua vida. E você será curado
e liberto de toda ofensa e de toda armadilha armada contra a sua vida ou a sua família. Nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prevalecer, pois esta é a sua herança. Nenhuma vai prosperar, porque o Senhor é contigo, pois o sangue de Jesus, que tem poder para te livrar de todo o mal. Este é um povo curado que está aqui. E todos que se achegam a esse povo vão ser curados. Em o nome de Jesus, proclamo isso para a glória de Deus sobre a sua vida. Receba isso no seu coração e não se intimide pela obra das trevas que vem dizer: mas não é bem assim. A graça e a verdade, ela é sua, ela está sobre a sua vida. A lei não lhe pertence mais, mas a graça e a verdade, ela é sobre a sua vida. Cante esse cântico e adore ao Senhor. E abra o seu coração e diz: sim, Senhor Jesus, entra na minha história, entra na minha vida e faz uma geral aí, limpa meu coração e nada prevaleça. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, que nós podemos cantar dessa fidelidade, pois o temos experimentado em nossas vidas. Obrigado, Deus, por sua bondade, o seu amor para conosco. E, Senhor, como comunhão cristã Shalom, nós dizemos: entra, a casa é sua. Vem cear conosco, entra na nossa casa. Vasculha cada canto, cada relacionamento, cada ação nossa, cada pensamento, cada sentimento. Vem, Senhor Jesus, seja bem-vindo. Por gentileza, toca as nossas vidas. Nós queremos comprar do Senhor o seu ouro, comprar do Senhor as vestes brancas, comprar do Senhor o colírio que precisamos. Pois só no Senhor nós sabemos que nós realmente somos ricos. Só no Senhor mesmo nós somos abastados, somos supridos de tudo que precisamos. Senhor Deus, obrigado pela sua bondade em nos preparar para estes dias. E nós entregamos, ó Deus, os 40 dias que estaremos ali, rendidos ao Senhor, junto com os nossos irmãos dessa regional, buscando a cura e o livramento dessa região. Senhor, são 216 mil pessoas. Nós somos um povo não muito numeroso, talvez aí 9 mil pessoas que vão estar juntos nesse projeto. Mas obrigado que não é por muitos nem por poucos, mas é o Senhor que vai à frente. Quero te agradecer, ó Deus, que o Senhor opera. Manifesta, Deus, mais e mais a tua graça e a tua verdade em tudo isso. Assim eu te abençoo para que sobre a sua vida haja paz, segurança. E essa superabundante graça da parte do Senhor, ela se manifeste na sua vida intensamente. E que você usufrua da justiça que vem da parte de Deus em tudo no seu caminhar, em todas as coisas e em todos os relacionamentos. A justiça que vem da parte de Deus, ela se manifeste e você a usufrua abundantemente no seu caminhar e em seus relacionamentos, em o nome de Jesus. Amém?